CNN Tonight hoje falando sobre as redes sociais que surgiram, depois desapareceram, as redes sociais que estão aparecendo agora. Será que elas continuam as mesmas desde que são criadas ali para os primeiros usuários ou será que os usuários têm o poder de moldar a rede social conforme vão usando? Mais uma vez, quem responde as nossas dúvidas é a Bia Granja, sócia da consultoria YouPix. Olha só. A partir do momento em que uma rede social é lançada para o mundo, os próprios usuários vão moldar o seu uso e a sua vocação. Eu me lembro no começo da vida do Twitter, por exemplo, na caixinha de post, eles faziam a seguinte pergunta: o que você está fazendo agora? Então, quando as pessoas entraram no Twitter e viam aquela pergunta na caixinha de post, elas respondiam: agora eu estou tomando café, agora eu estou trabalhando, etc. Bastou um usuário falar assim: mas eu não quero falar o que eu estou fazendo agora, eu quero, sei lá, compartilhar um link, postar um pensamento. Então, bastou um usuário fazer um novo uso daquela caixinha de post para muitas outras pessoas entenderem que aquilo é possível e a rede tomar vida por si só. E tem aquela coisa também da rede sempre de olho na rede do lado, né? Então, tem uma história, a gente ouve muito falar sobre o Instagram. Veio o Snapchat e aí colocou ali aquela coisa da mensagem que se autodestruía em, 24 horas. Eu não lembro, gente, eu usei o Snapchat muito pouco. E aí o Instagram começou a fazer o Story. Então, as próprias redes sociais vão se atualizando, olhando o que está acontecendo ao lado também, né? Bom, se o Zuckerberg copia, acho que quer dizer alguma coisa, né? Acho que todas as redes, né? O Face também acabou absorvendo muita coisa de outras redes. O Instagram, acho que é o mais clássico, inclusive agora copiando também o TikTok. Então... Gente, TikTok. A pessoa que sabe de TikTok aqui é a Gabi, que é a que mais usa. Um pouco de TikTok. Eu desisti, mas não consegui. E não necessariamente o incorporar dessa nova linguagem é óbvio. Uhum. Quando o Instagram copia o Snapchat, você fala dessa questão da impermanência. Depois de 24 horas o conteúdo some. Quando você tem uma rede nova como o Clubhouse, na qual o áudio, ao contrário do podcast, não fica gravado, você lida com um problema relacionado à internet, que é essa permanência de tudo que você fez. Uma das maiores críticas que a gente vê, dos maiores cuidados com a internet é falar: tudo que você faz fica registrado na internet para sempre. E agora eu tenho uma plataforma de áudio e eu posso falar o que eu quiser e aquilo não fica registrado. Ou pelo menos em tese, né? Porque pode ter sempre alguém gravando do outro lado. Teoricamente, a plataforma não grava, né? Mas... acho importante até falar, porque as pessoas podem estar lá convictas de que o áudio só faz sentido naquele momento, só vai estar lá naquele momento, mas uma pessoa pode estar gravando o que você está falando, então sempre tem que ter o cuidado. Mas acho que é também um pouco da ideia de um conteúdo que some. Então, se o Snapchat incorporado pelo Instagram tinha um prazo de 24 horas, no Clubhouse você não tem nem isso. Então, além de... Pode ser uma mensagem um pouco mais longa, mas ela some, você fala e acabou. Vamos dar uma olhada na linha do tempo das redes sociais? Como a gente já viu, algumas redes sociais nascem, fazem sucesso por um tempo, depois elas desaparecem. Então, nossa produção fez essa linha do tempo para a gente lembrar aqui o surgimento e o fim das redes mais usadas no mundo. Olha lá, o MSN... era tipo um chat de texto, né? Foi criado ali em 1999. Aí, pouco tempo depois, em 2003, surgiu o MySpace, que era uma espécie de blog, assim. Aí, o Orkut, que a gente vem falando aqui, né? E o principal rival, o Facebook, apareceram em 2004. O WhatsApp, o aplicativo de mensagens que a gente usa muito hoje, veio em 2009. Em 2010, a galera começou a trocar ali o textão no Facebook pelo Instagram. Um ano depois veio o Snapchat com aquele recurso, né, de autodestruição do conteúdo que a gente vem falando aqui. Aí em 2012 surgiu o Tinder, que é o aplicativo de relacionamento para você conhecer gente nova. O WhatsApp ganhou um concorrente em 2013, que é o Telegram. Nesse mesmo ano, o MSN foi desativado. Em 2014 foi a vez de o Orkut ser desativado, com várias coisas que a gente postava lá. O TikTok, que bombou durante a pandemia, foi inventado muito antes, em 2016. E a febre do momento, que é o Clubhouse, é o mais recente de todos. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso com o estrategista digital Pedro Mota Cortella. Ele explica justamente por que algumas redes desaparecem. Olha só. Redes sociais muitas vezes são startups, então não há uma estrutura, uma organização. As que dão certo podem dar muito certo e aí depende muito da gestão daquela plataforma, da gestão daquela rede, se ela vai continuar, se ela vai suportar aí o crescimento ou se ela vai morrer. E claro, a partir como a tecnologia hoje cresce de forma exponencial, é muito comum que uma rede que seja inovadora em dado momento, poucos meses depois já não seja mais. E aí os usuários acabam descobrindo uma coisa que é melhor e migrando em massa, abandonando aquela rede social antiga. Então é natural aí do mercado da tecnologia, do mercado de startups e de redes sociais que exista um ciclo. Redes nascem e morrem
todos os dias e assim continuarão por um bom tempo, porque depende, claro, da usabilidade das pessoas. Redes sociais depende diretamente de quantos usuários elas conseguem ter e, claro, quanto tempo, quanto de atenção as pessoas estão prestando em cada uma delas. É interessante, eu vi a arte, não sei se dá pra gente colocar de volta na tela. Aqui, ó. Quando a gente vai olhando a linha do tempo, a gente percebe que algumas plataformas novas incorporam funcionalidades que eram características das anteriores. Então, o Facebook, que está ali em 2004, ele incorpora o MSN, o Messenger, porque você tem um sistema de mensagens do Facebook. O WhatsApp vai ser substituído pelo Telegram porque ele tem uma limitação no número de membros dos grupos. Então, você começa a ampliar a comunidade que pode partilhar daquelas mensagens com as funcionalidades do Telegram. O Instagram a gente já viu que incorporou muitas das funcionalidades do Snapchat, que por sua vez está no meio ali do Instagram e do Tinder, porque o Snapchat, porque o conteúdo não era perene, não ficava gravado, também foi muito utilizado para o sexting. Né? Então você trocava vídeos picantes e de repente, a partir dessa demanda, eu crio uma rede social que é específica para esse objetivo. Mas quem nunca viu um discurso dizendo que é melhor você paquerar pelo direct do Instagram? Então você começa a interagir e mandar o emoji na publicação. Então as informações dos usuários, elas vão sendo percebidas pelas pessoas, pelos designers dessas redes sociais, que vão incorporando as funcionalidades a partir das informações que a gente disponibiliza com o nosso comportamento nas redes. E dizer sobre essa evolução das redes sociais não significa dizer que as plataformas que estão ali em 2004, por exemplo, como o Facebook, desapareceram. Se a gente for olhar em número de usuários, se eu não me engano, o Facebook é a segunda plataforma em número de usuários, perdendo só para o YouTube, sobre a qual a gente ainda não falou, não está ali, né? Enfim, e aí você consegue inclusive fazer um recorte por idade. Você tem a questão de quais dados são disponibilizados para quais plataformas. Quando a gente fala de manipulação de dados ligada a essa coisa da política, o Facebook é extremamente relevante, porque você tem uma quantidade de dados compartilhados muito significativa. Então é só tomar cuidado para não olhar a linha do tempo e achar que de repente o Facebook hoje em dia não é mais tão relevante e que hoje em dia o que está pegando para trocar ideia sobre política, por exemplo, é o Twitter. Pode ser para a nossa bolha. Eu, particularmente, uso mais o Twitter, embora não use tanto, do que o Facebook. Mas será que é todo mundo? Se a gente for pegar a parcela do eleitorado, será que a gente tem mais poder quando a gente se comporta, quando a gente se desenvolve uma estratégia para o Facebook ou para o Twitter, entendeu? Porque isso pode, inclusive, viciar a nossa percepção sobre a realidade. Então, a gente viu isso nas eleições recentes. Então, se a gente não desenvolve a nossa capacidade para olhar para as redes sociais a partir de tudo aquilo que elas nos oferecem como informação, se a gente fica preso às nossas bolhas, a gente tende a adotar estratégias equivocadas.